A novela Maicon e Mauro César revela que proposta foi feita há mais de 15 dias. Deixe seu like. A gente trabalhou com informação de alguns companheiros que o Flamengo pagaria 6 milhões de euros, né? Aí depois eu fui atrás e o que eu apurei foi o seguinte: o Flamengo ofereceu há mais ou menos um mês e pouco, fez um contato com o Shakhtar e falou: queremos o Maicon, a gente oferece 3 milhões de euros. Eles pediram 6. E isso morreu ali, não teve nenhuma evolução. É muito curioso que isso tenha vazado só agora. E aí a agenda positiva do Corinthians é um negócio realmente que tem que ser estudado, né? Aí a versão agora assim, Maicon disse não ao Flamengo. Como é que ele poderia dizer sim ao Flamengo se o Flamengo e o Shakhtar não entrarem em acordo? Me digam, alguém sabe responder? Se o Flamengo e o Shakhtar não chegaram a um acordo sobre qual o valor que o Flamengo pagaria aos ucranianos pela liberação do volante, como ele poderia ir para o Flamengo? Não tem como. Ele poderia falar sim para o Flamengo e não vai do mesmo jeito, porque ele tem vínculo com o Shakhtar, está emprestado ao Corinthians. Então surgiu uma versão super fantasiosa, e o mais impressionante, até escrevi isso no meu blog, os corintianos hoje, eles comemoram empates com o Palmeiras, quando em 15 jogos venceram só uma vez. Chamam de histórico. Aí quando termina o jogo com o Santo André, pior time do campeonato, ganha no último lance, o jogador tira a camisa, comemora, parece final de Copa do Brasil, Copa Libertadores. Aí vem o dirigente e diz, não, recuperamos a garra, o time tem espírito de luta. Então comemora esse espírito de luta. Que é básico, né? O time tem que ter espírito de luta. Você celebrar isso como se fosse uma grande conquista, convenhamos, né? E não sei se o time do ano passado não tinha espírito de luta. Tinha uma série de outros problemas, né? Não era questão de espírito de luta, pura e simplesmente. E agora, não, viu? O jogador preferiu o Corinthians. Gente, o jogador não teve escolha. Simples assim. O jogador não escolhe para onde ele vai se ele tem vínculo com um clube e esse clube não liberou para um terceiro clube. E o detalhe, ontem os colegas apuraram aí que são 11 meses de direito de imagem atrasado. Gente, 11 meses é quase um ano. Direito de imagem do jogador é até 40% dos vencimentos. Então imagine você tendo o seu salário reduzido em 40%, 11 meses seguidos. Se você ganhar R$1.000, você vai ganhar 600. Se você ganhar 10 mil, você vai ganhar 6 mil. Se você ganhar 5 mil, você vai ganhar 3 mil. O seu empregador só paga 60%. É mais ou menos isso. Eu não sei se 40% é percentual de direito de imagem do jogador em questão, mas a lei permite 60% na carteira, 40% em direito de imagem. Então é muita coisa, é um percentual significativo na maioria dos casos. Geralmente é 40% que os clubes colocam. Para quem não entende, CLT, carteira de trabalho normal, 60% dos vencimentos, 40% em direito de imagem, que é o quê? O cara tem uma empresa e emite uma nota, a tributação é outra e tal. A maneira de pagar menos imposto, na verdade é isso, né? E isso é regularizado, não é nada irregular. Não é legal é você não pagar o salário, né? Então, para mim fica muito claro que o Maicon não teve nenhuma escolha, mas o nome dele foi curiosamente colocado nessa pauta agora, semanas depois do Flamengo ter feito mais uma sondagem do que uma proposta para valer, porque a coisa não evoluiu, e ele pelo menos arrancou uma promessa, se é que isso vale alguma coisa, né? Vamos acertar a conta com você o quanto antes. Mas o mais grave nisso tudo, que não é citado, é que o clube que deve 11 meses, segundo a apuração dos companheiros, de direito de imagem de um jogador, e que ontem saiu uma matéria no UOL, que são mais de 100 milhões devendo a direito de imagem de vários jogadores, que não são, até jogadores que já foram embora do clube, ainda contrate vários jogadores por milhões de euros. O que fez o gol no sábado, Pedro Raul, o Rodrigo Garro, aí veio o Félix Torres, aí veio o Palácios, né? Palácios também, lateral esquerdo. Aí veio o Mateuzinho, né? Agora é Matheus França. Mudou. Gente, são vários jogadores contratados. São 11 reforços no ano, contando o que deve chegar o Kaká. Então são 10, se chegar o Kaká... Aí o Igor Coronado, segundo o próprio clube, vai custar entre taxas, comissões, salário, luvas, etc. e tal, 2 milhões aproximadamente mensais, e não paga o Maicon. E o Maicon ficou ainda assim, porque ele ama o Corinthians. Desculpa, gente. O Maicon não teve opção. Mas ele tentou, pelo menos, ele está no seu direito de tentar receber o que está no contrato, né? E que, segundo a apuração de vários companheiros, está atrasado 11 meses, o que é gravíssimo e é tratado como uma coisa natural, né? E ontem, repito tudo que a gente falou aqui ontem. Se o Flamengo quisesse pagar os 6 milhões que o Shakhtar inicialmente pediria e pode pagar, se ele pode pagar, vai lá e paga e acabou a conversa, não tem papo. Porque é assim que funciona. Quem tem o dinheiro vai lá e contrata o jogador. Agora, bizarro é o Corinthians continuar numa situação em que ele não tem dinheiro e refém de uma iniciativa de algum clube. Porque o caso, ele não vai adiante porque o Flamengo não tenta contratar. Eu acho muito pouco provável que o jogador fizesse essa opção pelo seguinte também, que as pessoas não incluem. Se o Flamengo paga o que o Shakhtar quer, não importa a cifra, tá? Digamos que eles quisessem os 3 que o Flamengo acenou, inicialmente, não chegou nem a formalizar uma proposta, ou avançasse na negociação e o Flamengo chegasse em 5, eles estavam 5 eu aceito. E o Shakhtar não quer mais o jogador, né? Teve a guerra, ele saiu, o Shakhtar, ele quer o quê? Tentar fazer dinheiro. Isso.
o Shakhtar pressionaria para que ele fosse embora também. Gente, ó, vai aparecer outro clube aí que quer te contratar porque eu preciso fazer caixa. E como ele não recebe, é muito pouco provável que o jogador não fosse. Né? Eu acho que o Flamengo acaba não fazendo uma contratação que eu não acho ele um mau jogador, acho que até falei isso ontem, até o Thiago Pilhado falou, ele está muito mal, eu acho que num time mais organizado ele pode render mais. Sim. Não acho o Maicon um mau jogador. 6 milhões seria de fato uma quantia significativa, acho que um pouco caro para o momento dele, que não está realmente alta, mas se o clube quisesse pagar e pode pagar, vai lá e paga. Eu também achei o Caio Paulista um pouco salgado o preço para o jogador que mas o Palmeiras quis, foi lá e tomou do São Paulo, eu quero, vou pegar, acabou. O De La Cruz foi caro também, né? Mas, enfim, o Flamengo foi lá e pagou o De La Cruz 16 milhões, porque foi à vista, né? De dólares à vista, é um ótimo jogador. Então é impressionante, assim, como se criou ontem uma ideia de que como se o Corinthians tivesse segurado o jogador e tal. Na verdade, ele não tem a escolha só surge se o Shakhtar também entra em acordo com o Flamengo e fala, Maicon, agora é com você, nós temos um acordo com o Flamengo, você quer ir para o Flamengo? Não te libera você, pega a grana dos caras. Não, eu quero ficar no Corinthians. Isso não aconteceu, gente, não houve, nem a proposta formal. E o Corinthians, até estava vendo hoje o Marco Belo, o colega Marco Belo, que cobre o Corinthians, publicou no Twitter dele o que outros colegas também, acho que o Bruno Vicari da ESPN, que não houve proposta. De fato, bate com a minha apuração. Proposta para valer, que ontem à tarde o que eu apurei foi isso, não houve proposta. Houve uma espécie de um aceno. É uma sondagem. Shakhtar, eu quero o jogador e tudo, eu chego com 3 milhões de euros. Aí o Shakhtar, não, 6 milhões. Aí, morreu ali, a coisa ficou nisso. E é curioso que isso tenha levado mais ou menos um mês e pouco para vazar. Isso eu não consegui entender por que isso agora vazou. Mas vazou essa semana e virou uma grande manchete e virou agenda positiva. Isso é muito ruim para o Corinthians, gente. Isso aqui é uma crítica absolutamente construtiva. É muito ruim para o Corinthians se iludir com vitória sobre o Santo André, com empate heróico, entre aspas, contra o Palmeiras. A Batalha de Barueri. A Batalha de Barueri. Isso é péssimo, porque você vai colocando o clube numa situação em que ele vai se acostumando com algo que é medíocre ou menos. E o Corinthians é um clube gigantesco. Ele não pode se contentar com isso. O Corinthians não pode se contentar em empatar com o Palmeiras, nem ganhar do Palmeiras, que é o seu grande rival. 1-2, né? E em 15 jogos ele ganhou 1. Aí quando empata, nossa, aí empata com o Santo André, voltou o espírito de luta. Mas não adianta, estar eliminado do campeonato que é o mais fraco que ele vai disputar nesse ano. Porque tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil e o Brasileiro, que são as 3 competições que o Corinthians disputará em 2024, são mais difíceis e desafiadores do que o Campeonato Paulista. Lembrando que no ano passado a eliminação foi em casa para o Ituano, que era o pior time entre os classificados para o mata-mata, né? Que tinha uma pontuação inferior a times eliminados desse bizarro campeonato estadual, regulamento bizarro que ele tem, né? Agora mesmo a Portuguesa tem menos pontos que o Corinthians, né? Sim. É isso? E o Corinthians está eliminado, a Portuguesa vai classificar. Esse regulamento é um negócio genial. Mas o Ituano era o pior time classificado, só avançou porque o regulamento permitiu essa brecha com menos pontos de ele avançar e eliminou o Corinthians em casa. Então é mais um ano de um fracasso num campeonato que dá premiação. E o clube deixa de ganhar também. E precisa muito de dinheiro, obviamente, um clube que tem tantas dívidas. Então, esse contexto, ele é muito louco. E me impressiona a naturalidade com a qual nós tratamos na mídia um atraso de 11 meses. Isso não é manchete. Isso é um canto no texto, sabe? Ou é uma pequena observação que o repórter faz quando faz o relato. No caso, na televisão, no rádio, na internet. Não, você lá, o Maicon, papapá. Não, porque deve 11 meses, papapá. O quê? Alô? 11 meses? Peraí. Essa é a manchete. Sério? Vamos discutir jornalismo? Eu acho que essa que é a notícia. O clube deve 11 meses, mas não, é vendido um romance de uma paixão do jogador que vai ficar realmente, olha, o torcedor é é apaixonado e a paixão leva às vezes até a ingenuidade. E aí acha que o jornalista que fala isso, eu sou alvo desse tipo de coisa toda hora, né? Tá contra o clube. Não, estou fazendo uma crítica totalmente construtiva. Se eu quisesse o mal do Corinthians, falaria, você tem que subir, Maicon, tem que ficar mesmo, o timão tá demais, espírito de luta, ó, 2-2 foi heróico, e fica acreditando nessa historinha do Boitatá. E quem está varrendo os títulos é o Palmeiras, não é o Corinthians. Bicampeão estadual, bicampeão brasileiro, né? O Corinthians ganha o quê? Ganha do Santo André. Heróico. Segunda